Fala pessoal da segunda série, tudo bem com vocês? Professor Marcelo, professor de Geografia, dando a disciplina de Sociologia. Hoje nós iremos fazer uma revisão dos conteúdos que nós trabalhamos em sala de aula lá no início do ano letivo e também farei aí uma revisão dos roteiros de estudos que foram disponibilizados para vocês pelo Google Sala de Aula. Após isso, para finalizar esse bimestre, haverá uma atividade bem rápida no Google Sala de Aula. Beleza, galera? Avançamos então. Quando nós iniciamos o conteúdo lá no início do ano letivo, a população brasileira, a diversidade nacional e regional, nós começamos com a seguinte pergunta: quando e como foi pensado o povo brasileiro? E essa resposta, ou a resposta para essa pergunta é o século XIX. Após o processo de independência do Brasil, começa a se pensar o que era o povo brasileiro, qual era a nação brasileira. E olhava para o Brasil e a gente verifica que há a mestiçagem como elemento da formação dessa nação. Mas a elite, o pensamento, a elite intelectual, não olhava para o negro e achava, ou melhor, colocava ele como elemento que faria parte dessa nação. O negro não era incorporado, ele era colocado de fora desse processo. Então, tinha-se a visão de que o Brasil incorporava essa ideia pessimista, o Brasil estava condenado, não colocava aí o negro como algo dentro da nação, como pertencente à nação, e sim algo externo. Lembrar que nós estamos num processo de escravidão. E, galera, durante os meados do século XIX até o seu fim, nós temos aí gradativamente o fim da escravidão, ao mesmo tempo que tem a entrada dos imigrantes europeus, Tem ali a questão da substituição da mão de obra, uma mão de obra que deixa de ser escrava e passa a ser assalariada, mas é importante perceber a imigração como um instrumento dessa civilização, dessa ideia de buscar um elemento da nação brasileira. E aí a gente tem a entrada das teorias eugenistas. Por quê? Porque eu estou pensando na formação brasileira a partir de um ponto de vista do branqueamento, as teorias eugenistas. Então a gente verifica aí esse processo de imigração também com essa missão de branqueamento da população. Essa era a visão da elite, do pensamento hegemônico aí na sociedade brasileira durante o século XIX. E nós temos esse quadro que nós trabalhamos em sala de aula que fala aí um pouco sobre isso. Temos um vídeo da professora Lilian Schwartz, que está disponível aí no Google Sala de Aula para vocês assistirem novamente, que trata melhor desse quadro, a redenção de Cã. Galera, avançando, depois eu coloquei para vocês o seguinte ponto, a seguinte pergunta, O que é ser brasileiro segundo Gilberto Freire? Por quê? Porque o Gilberto Freire, importante sociólogo aí para compreender, interpretar essa formação da sociedade brasileira, vai escrever Casa Grande e Senzala. Bom, aqui eu trouxe basicamente o que seria a síntese das ideias do Gilberto Freire. O que ele vai falar? Olha só, vê a cultura brasileira enriquecida pela integração dos elementos indígenas, portugueses e africanos, então ele vê isso como algo positivo, diferentemente daquela outra visão do século XIX, que não via a participação da população negra, indígenas, como algo bom. O Gilberto Freire já fala, não, é algo que enriquece. Não pensa a mestiçagem em termos de purificação, como eram as ideias eugenistas, as teorias de branqueamento da população. Ele entende isso como um processo da formação da sociedade brasileira. Pensa a contribuição da cultura negra como um elemento central à constituição da sociedade brasileira, admite e valoriza o papel do negro no Brasil. Ele abriu mão aí de dados estatísticos, tabelas, fontes primárias que foram utilizadas, por exemplo, por um outro sociólogo chamado Oliveira Viana, que vai trazer aí interpretações sobre o Brasil com uma certa cientificidade, com base em dados estatísticos, fazendo uma quantificação desse processo. Qual que é o problema aqui da interpretação do Gilberto Freire? É que ele propõe que o Brasil representa um exemplo de harmonia racial para o mundo, uma espécie de democracia racial, uma vez que ele vai dizer que o processo de escravidão no Brasil foi mais brando, que a Casa Grande e a Senzala estavam próximas,
né? Então, ele vai usar aí desses argumentos para dizer que no Brasil há essa democracia racial. E vai comparar também com outros processos, como o dos Estados Unidos, né? Onde ali nós temos uma segregação muito mais forte, mais evidente, tem os guetos sendo formados, né? Aqui no Brasil ele tenta trazer um pouco dessa ideia de mistura, de proximidade, de miscigenação, enfim. Na verdade, a gente vê que essa ideia de democracia racial, ela esconde, na verdade, o racismo, porque é um mito. A ideia de democracia racial é um mito, daí a ideia de o mito da democracia racial. Basta a gente olhar para os dados estatísticos sobre a violência com a população negra, sobre a questão do acesso ao ensino superior. Então, a gente vai verificar vários dados na qual mostra que há muita evidência de que no Brasil ainda permanece um racismo, né, presente na nossa sociedade, um racismo estrutural até. Beleza? Então, essa ideia de democracia racial, na verdade, é um mito da democracia racial. Aqui nós vamos falar do primeiro roteiro de estudo que eu disponibilizei para vocês no Google Sala de Aula, que trata basicamente da interpretação do Sérgio Buarque de Holanda sobre o que é ser brasileiro. Ele vai escrever aí Raízes do Brasil, um importante livro, e vai criar um conceito que é o homem cordial. Galera, o homem cordial não vamos entender aqui como um brasileiro, né, uma sociedade passiva, polida, que aceita tudo. Não é essa a ideia, até porque nós temos um longo processo, né, histórico de violência, na verdade, né? A ideia do homem cordial é um pouco essa ideia da herança colonial, na qual a gente vê as relações a partir de um ponto de vista afetivo, onde o grande exemplo que a gente pode trazer aqui é quando tem uma patroa e uma trabalhadora doméstica, e essa patroa refere-se à empregada doméstica como alguém da família. Então é essa ideia afetiva que, na verdade, a gente sabe que não existe. E isso permeia a nossa sociedade, né? Mas o melhor exemplo dessa ideia de homem cordial que o Sérgio Buarque de Holanda traz é a mistura que o brasileiro faz entre o público e o privado. E o melhor exemplo disso são os políticos, né? Quando fazem uso da máquina pública, que deve atender a população, mas eles fazem uso com interesses privados. Então, essa ideia desse patrimonialismo, né? De pegar o público como se fosse seu, como se ele fosse dono. Esse é um ponto de vista importante. O judiciário também, né? Você tem aí favores de juízes, desembargadores para com terceiros, né? Então, a gente consegue perceber muito isso. A gente pode pegar outros exemplos. Quando eu vou corromper, por exemplo, um agente público, é outro exemplo desse homem cordial brasileiro. Beleza, pessoal? Estou deixando aqui também uma tabela com os conteúdos que trabalhamos ou que estamos trabalhando nesse primeiro bimestre e também as habilidades que nós iremos utilizar para fazer essas análises da sociedade brasileira. Tranquilo, galera? Bom, avançando nos roteiros de estudos, né? Nós trabalhamos aí a ideia da formação da diversidade no Brasil. Migração, imigração e imigração. Galera, aqui não é novidade para vocês o processo de imigração no Brasil. Nós sabemos ali que no final do século XIX tem um contingente importante de imigrantes europeus que vem para o Brasil. No segundo momento, início do século XX, a gente tem aí a entrada de japoneses, por exemplo. No atual contexto, latinos americanos também acabam vindo para o Brasil, né? De países vizinhos, Bolívia, Peru, Haiti. Então, nós temos aí um processo de migração para o Brasil intenso ao longo aí do processo histórico. Bom, vamos pensar agora de um ponto de vista sociológico essa ideia de imigração e imigração também, né? Lembrando, vamos definir aí os conceitos. Migração é um movimento populacional. Então, migração é um movimento de pessoas. Emigração é quando eu saio de um determinado país, de uma determinada cidade, de um determinado estado. Quando eu saio. Imigração é quando eu entro em um determinado local. Então, eu estou olhando para a população que está chegando e imigrando.
Beleza? Os fatores dessa imigração são, sobretudo, socioeconômicos, né? Por questões socioeconômicas, em busca de uma melhor qualidade de vida. Nós temos os casos de refugiados que fogem de regiões de conflitos ou de perseguições étnicas, perseguições religiosas ou por motivações políticas, né? A ideia de refugiado. Então, nós temos aí a emigração, a saída. Quais são as consequências, galera, para esses imigrantes, né? Eu estou pensando do ponto de vista do imigrante, quando ele chega em um determinado país. A principal consequência, além de ter que se ajustar ali numa nova sociedade, em um novo contexto, é também a xenofobia, que seria a aversão ao imigrante que os nacionalistas, que os nativos daquele país, né? Nativo, entenda numa ideia moderna, né? Não na de indígena, o grupo nacional daquele país acaba aí sentindo ou manifestando contra aquela população que está chegando, a população imigrante. Então, a gente tem aí a xenofobia, essa aversão ao imigrante. Do ponto de vista sociológico também, galera, nomes importantes como Norbert Elias, né, viveu aí grande parte do século XX, ele vai trazer o conceito sociológico de outsiders e estabelecido. Outsider seria os outros, os de fora, traduzindo aí de uma maneira bem simples, né? Os estabelecidos são esses grupos nacionais. George Simmel também, que viveu ali no final do século XIX, início do século XX, vai trazer alguns conceitos sobre estrangeiro, turista e viajante. Pensar em estrangeiro, né, o cara que vem de fora, né, o grupo de fora. A ideia do outsider está presente aqui. O turista é aquele que está em um pequeno momento, um período mais curto, mas também é de fora. E lembrar, né, que essa questão do de fora sempre esteve presente na história da humanidade. O Império Romano chamava, né, considerava como bárbaros aqueles que estavam para além das fronteiras romanas. Então, essa ideia ela se coloca também no atual contexto, uma vez que a gente vê vários muros se erguendo aí para esses outsiders, né, para esses de fora. A gente consegue perceber desde o muro dos Estados Unidos e o México até as fronteiras, ou melhor, as fronteiras físicas criadas aí através de cercas na Europa, contendo aí a onda de emigração do Oriente Médio, da África para o continente europeu. Então isso é algo muito recorrente. Galera, a gente pode pensar em tensões basicamente, né, do ponto de vista dos estabelecidos, das populações nacionais que querem manter a sua identidade cultural, que não querem perder essa identidade cultural, que entendem os imigrantes, né, como uma ameaça a essa constituição nacional. É um ponto importante, galera, como lembra, por exemplo, o Bauman e o May, nesse pequeno trecho que eu trouxe aqui para nós analisarmos, né? Um extragrupo é justamente aquela oposição imaginária a si mesmo que o intragrupo necessita para estabelecer sua autoidentidade, sua coesão. Galera, aqui o que a gente está dizendo é o seguinte, o extragrupo é o de fora e o intragrupo é o de dentro. Na verdade, o intragrupo ele usa esse elemento diferenciador, né, se diferenciar do de fora, estabelecer as fronteiras, delimitando territórios, né, delimitando o seu espaço e garantindo assim também uma coesão, ou aquilo que o Durkheim vai chamar de coesão, de laço comum. Beleza, galera? Essas são as tensões. E a população imigrante, quando consegue chegar em um determinado país, né, sofre aí com a xenofobia, com preconceito, e xenofobia é a mesma ideia, né? Com a ideia de ocupar locais de emprego menos qualificado. Então, tem toda uma questão aí por detrás muito forte sobre as tensões nesse mundo moderno. No atual período, né, que nós vivemos uma pandemia, cabe destacar que a xenofobia ela também, infelizmente, se encontra, né, presente. Pegue essa reportagem aqui, por exemplo, do estado de Minas, coloca aí como título, xenofobia, uma outra doença que veio com o coronavírus. E aí tem um pequeno trecho
de um filho, né, de um filho de alguém que sofreu esse preconceito, essa xenofobia. Acho isso muito triste, porque sou brasileiro, e escutar isso de um brasileiro é muito triste, é realmente muito triste. Mas isso não é só de agora, está enraizado. Isto é desde sempre. Arthur Lam, de 29 anos, filho de chinês que mora no Brasil desde 1974. Ou seja, a xenofobia ela é algo que sempre esteve presente. Em momentos como esse, atuais, né, esse período atual, melhor, na qual a gente tem aí a propagação do coronavírus e termos como vírus chinês, que são preconceituosos, acabam sendo colocados para a sociedade, a gente verifica, na verdade, né, novamente, o escancaramento desses preconceitos, que nós vamos chamar de xenofobia, mas que nasceu aí uma ideia nova, um conceito novo de sinofobia, uma vez que nós estamos falando aqui de um preconceito, de uma aversão ao chinês, ao asiático. Um conceito novo para uma forma de preconceito que já existia. Bom, galera, e aqui eu trago duas chamadas, né, de notícias que falam um pouco dessa relação nesse período de coronavírus, né? Nos Estados Unidos, cidades com migrantes brasileiros e hispânicos têm 30% mais mortes por Covid-19, falta de acesso à saúde, medo de deportação, ramos de atuação profissional e falta de segurança financeira explicam maior incidência de casos nesse grupo. Ou seja, a população imigrante, né, descendente de imigrante, não tem acesso aí aos serviços de saúde. Agora vamos pegar uma outra leitura, né? Portugal regulariza imigrantes para dar acesso ao sistema de saúde durante a pandemia de coronavírus. Então, a gente tem aqui duas perspectivas diferentes nesse período de globalização, né? Como eu vou lidar com os outros, com o de fora. A gente consegue perceber que também há possibilidades com base nessas duas perspectivas, né? Nessas duas reportagens que eu trouxe aqui. Galera, ainda sobre isso, né, que é importante também, durante esse processo de imigração, a gente usa o termo aculturação e assimilação, que na verdade é contínuo, né? Estão juntos. A aculturação seria um conceito antropológico e sociológico que está relacionado com a fusão de elementos de duas ou mais culturas, e a gente consegue verificar isso no Brasil. No Brasil há uma fusão de diversas culturas, de origem africana, de origem europeia, de origem asiática, hábitos indígenas no que se refere à alimentação. Então, nós temos aí uma aculturação, né? Essa fusão de vários elementos de diferentes povos. Temos também, junto com essa ideia de aculturação, o conceito de assimilação, que está muito próximo. Na verdade, eles estão totalmente relacionados, né? É o processo que surge da assimilação de diversos elementos culturais. E outro, de maneira destrutiva, em que a cultura que fora dominada é, em partes, extinta. Ambos processos vão depender de como ocorre essa interação. E nós podemos pegar, por exemplo, os indígenas, né? Que aos poucos vão assimilando os hábitos dos brancos, como usar bermuda, chinelos. Então, esse é o processo de assimilação da cultura, né, do modo de organização dos brancos. Tranquilo, galera? Essas ideias de aculturação e assimilação é muito fácil compreender olhando para a realidade brasileira. Bom, avançando, né? Sobre a diversidade nacional e regional, aí tem um olhar muito geográfico, aí eu estou mais em casa. A gente pode perceber que aqui a cartografia ela assume um papel importante, porque com ela a gente consegue verificar as disparidades socioeconômicas no Brasil, por exemplo, né? Como a diferença da renda per capita pelos estados da Federação Brasileira. Como a gente pode verificar, na região Nordeste e Norte, há um menor rendimento, né? Uma menor renda per capita, enquanto nos estados do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, há uma maior renda per capita, mas sobretudo aqui no Distrito Federal, onde está localizada a capital do Brasil, né? A gente consegue verificar então esse maior rendimento per capita. Esse gráfico também traz a mesma ideia que o mapa está representando, galera. Então é bacana para poder entender e compreender essas disparidades, né? Essa diversidade nacional e regional do ponto de vista socioeconômico. Um gráfico também ajuda a entender um pouco essas disparidades, essas diferenças, como esse que se refere à taxa de analfabetismo no Brasil, mostrando, né, um reflexo daquelas questões socioeconômicas também nos indicadores sociais, como é o caso da educação. A gente percebe, por exemplo, que o Nordeste, né, nós vamos verificar a maior taxa de analfabetismo no Brasil, enquanto no Sudeste e no Sul, regiões mais ricas do Brasil, a gente vai verificar aí uma taxa de analfabetismo
é muito inferior, mais baixa. Galera, avançando, a gente pode perceber um dado atual, necessário para o atual contexto, sobre os leitos de UTI distribuídos pelos estados da Federação Brasileira, né? A gente consegue perceber, por exemplo, que esse mapa aqui mostra que Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Distrito Federal e Pernambuco possuem aí maior número de UTIs por 100 mil habitantes, né, ou a cada 100 mil habitantes. Então a gente tem aí essa distribuição que também mostra ou direciona políticas públicas, onde está faltando UTIs. Então esse é um dado super importante também. Assim, nós finalizamos essa revisão e também essa explicação dos roteiros de estudos disponibilizados aí ao longo desse primeiro bimestre, né, de maneira remota. Galera, façam a última atividade proposta aí no Google Sala de Aula, está bem fácil e nós nos encontramos novamente aí no segundo bimestre. Beleza? Grande abraço e até mais!